Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e estamos aqui mais uma vez com o estudo dessa semana. E hoje começamos um novo trimestre, que vamos estudar sobre o livro de Gênesis. Eu não sei vocês, nossos amigos aí que estão nos ouvindo, mas nos últimos trimestres temos estudado um livro diferente da Bíblia a cada trimestre. E cada um com as suas dificuldades, mas eu tenho gostado muito desse tema, que é estudar mais profundamente cada livro. E esse trimestre vamos estudar o livro sobre Gênesis, e também que é a criação, então eu estou achando bem interessante. Não, com certeza. E Vitor, eu acho que nós tivemos um break, né, como fala aqui, né, tipo, pegamos tantos livros difíceis, né, Deuteronômio, Hebreus, né, Isaías, que agora finalmente pegamos uns que é mais tranquilo, mas o desafio nosso agora é a gente tentar aprender coisas novas no livro de Gênesis, né? Eu me lembro até quando a gente começou a fazer esses estudos, Pitu, e a gente estava debatendo, será que a gente continua fazendo a escola sabatina? Será que a gente estuda o Gênesis, que é o princípio de tudo, né? Mas a gente sente, né, que a lição da escola sabatina é inspirada, né? As escolhas dos temas, né? E que a gente aprendeu trimestre passado com Hebreus foi realmente, não tem preço, né? E eu só quero lembrar aos ouvintes, mais uma vez, que o que a gente faz aqui é um desafio que eu e o Pitu fizemos, né? Será que a gente consegue estudar a Bíblia de uma maneira séria e profunda, uma vez por semana, Pitu, não é? Somos amigos há muito tempo, né? E quantas vezes a gente estudou quando a gente morava junto, né? Lá na República, lá, fazer faculdade, a gente não tinha tempo de estudar, né? A Bíblia junto. Mas agora a gente lançou o desafio e a cada semana a gente tem conseguido, já são mais de 100 vídeos para a honra e glória de Deus. Não é fácil, muitas vezes a gente está cansado, a gente está às vezes viajando, hoje a gente está gravando um pouco atrasado, mas a verdade é o seguinte, Deus honra, né? Deus cada vez vai iluminando a gente, vai trazendo mais verdades para a gente, e tem sido uma bênção, né? 100 estudos depois, Pedro, a gente está aqui firme e forte, né? E não é só o cansaço, né, João? É a dificuldade de, às vezes, a gente ler o tema da semana, o estudo da semana, e não conseguir entender o que a gente vai falar. O que a lição nos tocou. E é uma bênção, porque quando eu e o João a gente conversa antes de gravar, a gente tenta falar o que essa semana tocou para você, o que foi um ponto-chave que te chamou a atenção. E nisso a gente consegue daí formular a ideia, porque esse é o objetivo nosso aqui. Ainda mais estudando o livro de Gênesis, se você é da igreja adventista e já nasceu na igreja ou já é adventista por algum tempo, a gente sabe do livro de Gênesis, fala sobre a criação, fala sobre o povo de Israel, fala sobre Abraão, então coisas que a gente já sabe. Agora, o que quer dizer isso para nós? Né? Como a gente pode usar esse estudo aqui para incentivar tanto vocês e a nós a tentar estudar um pouco mais a profundidade da Bíblia? E esse estudo aqui, esse é o nosso objetivo para você. Então a gente está passando, lembrando para vocês que não somos teólogos, muitas vezes a gente não entende muito o que a gente está fazendo aqui, às vezes a gente pergunta para um pastor, às vezes a gente não pergunta de propósito para a gente poder passar para vocês a mesma dificuldade que a gente acredita que vocês vão ter também. Então a gente incentiva vocês a deixar no comentário se vocês concordam com a gente, se vocês têm alguma pergunta sobre o que a gente falou, ou se até discordam de algum parecer, porque isso vai fazer com que a gente vá estude mais e procure saber a verdade, porque esse é o objetivo do estudo, o objetivo da lição, que a gente faça em menores grupos ou individualmente buscar a verdade. E o nosso objetivo aqui todos é ir para o céu. A gente está aqui com o objetivo, e estudando a Bíblia com profundidade, a gente coloca o nosso coração nas mãos de Deus para a gente poder ficar mais fortes, firmes na fé. E é com isso que a gente está começando a lição dessa semana, esse estudo aqui sobre a criação. A criação, a gente sabe que Deus criou o mundo em 7 dias, mas a gente quer entender um pouquinho melhor esse ato divino. O que aconteceu, né? Por que é importante? Porque é um dos únicos relatos que fala sobre a criação da humanidade, a sua criação, a minha criação, né? O interessante notar também que se você estuda um pouco mais do hebraico, você vai entender que o Gênesis ele foi escrito de uma forma meio poética. Já de cara, no primeiro versículo, ele coloca Deus no centro do versículo. E eu acho interessante isso, né? Porque em português fala já, né? No princípio criou Deus. No hebraico, e eu tive o prazer de aprender o alfabeto em hebraico e até a Gênesis 1:1 com meu pai, que ele ensinava hebraico lá
eu chamo novo Yaé, né, mas no UNASP, que é a palavra Elohim, que é Bereshit bara Elohim, né? No meio ali, já dando ênfase ao Criador. E o livro, né, e os versículos seguintes, eles colocam de forma que repetem certas palavras, repetem certas dinâmicas, 7 vezes, que é o número da perfeição. Algo muito interessante. E você vê, Vitor, é um recado já importantíssimo, né? No princípio, Deus, né, criou. Quantos de nós não conseguem passar desse primeiro verso, né, na nossa cabeça, né? No princípio não era eu, você, Deus criou tudo, né? E muita gente não consegue nem aceitar que Deus criou, que Deus fez tudo isso, né? Então é uma declaração de fé que a gente tem que fazer, porque como a lição disse, eu não estava lá, você não estava lá, o Richard Dawkins não estava lá, que ninguém estava, o Einstein não estava lá, o Darwin não estava lá, quer dizer, é tudo uma teoria, certo? Que você tem que ter fé de alguma maneira ou de outra, até a ciência tem as suas teorias, né? Agora, o que é bonito é o seguinte, a gente vê que no princípio Deus criou. Então, o que acontece? A Bíblia inteira é um livro sobre Deus. Quer queira, quer não, Pitu. A gente às vezes lê a Bíblia para descobrir quem vai ser minha namorada, que carro que eu tenho que comprar, entendeu? Onde eu vou jantar sábado. Mas a verdade é que a Bíblia não é sobre eu e você, Vitor. A Bíblia é um livro sobre Deus. Quem Deus é, o que Deus fez e o que Ele quer com a gente. Agora, o que é mais bonito é que, por exemplo, esse primeiro capítulo de Gênesis fala sobre Elohim, que foi o que você falou, que é o Deus dos deuses, né? Aquele Deus cósmico que cria tudo, né? Aquele Deus que cria em um dia todas as galáxias, todo o Sol, enfim. Aí ele cria todos os animais no outro dia. É um negócio fenomenal, mas completamente macro, né? Aí, no Gênesis 2, o texto usa a palavra Yahweh, né? Que é uma outra denominação que é usada para Deus, que é um Deus mais próximo, mais pessoal, né? Que é aquele Deus que ele sopra nas narinas do Adão o fôlego da vida, que é a mesma palavra Ruach, que é a mesma palavra que é usada para quando o Espírito está pairando sobre as águas. É a mesma palavra que é usada quando, na Arca de Noé, Deus manda aquele vento abaixar as águas por 150 dias. É o mesmo vento que Deus usa para abrir o Mar Vermelho. Então é um Deus que ao mesmo tempo macro, poderoso, mas é o mesmo Deus, ao mesmo tempo é um Deus próximo, pessoal, né? E o que a gente vai ver agora nesse estudo de hoje é que esse Deus ele tem um propósito e esse propósito envolve eu e você. E quando a gente sabe qual é o nosso propósito, isso faz nossa vida ficar muito mais bonita e cheia de esperança. Isso. E na criação ele mostra tudo isso, né? Porque a cada dia da criação, como é que ele terminava o dia? Falando que isso era bom, né? Ou muito bom. E quando fala isso, que é muito bom, denota, né? Que a obra da criação, essa obra divina, teve um propósito e foi muito bem sucedida, né? Porque isso era muito bom. E o que eu achei interessante que na lição fala aqui, né? Que essa descrição da criação contradiz diretamente as teorias da evolução. A evolução só consegue existir se o ser anterior ao que é hoje, ou que era milhares de anos atrás, ele ainda não estava num estado bom, porque ele teve que evoluir para chegar num estado bom. Só que na criação já fala diretamente que, quando terminou, a cada dia era tudo muito bom. Só que o melhor de tudo, o que ele fez no sexto dia, João? No sexto dia fez o homem, né, e a mulher, a sua imagem e sua semelhança. Sua imagem. E que era bom. Ou seja, nós fomos criados perfeitos, né? Não tinha pecado. E criado, como você falou, né, a imagem e semelhança. Ou seja, a imagem de Deus fisicamente e semelhança não só no físico, mas também praticamente como divinos, né, na sua característica divina. E isso era muito bom. Algo que, sei lá, para mim ainda não tinha caído, né? Porque talvez a gente está no mundo hoje tão envolvido com as ideias pagãs que faz a gente crer que não, o nosso corpo, ele já nasce mal. Nós somos mal, mas não, a gente foi criado perfeito. Que bonito isso. E a verdade, Vitor, é que isso está tão já incutido na nossa mente que a gente nem percebe, né? Mas a ideia de que se olhar uma geração atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, o mundo tem algum tipo de progresso científico,
Mas se você avaliar bem a coisa, eu vou dar um exemplo assim esdrúxulo, mas a pessoa fala, pô, hoje em dia você tem os dentistas, você tem pasta de dente, como é que as pessoas faziam 1000 anos atrás, entendeu? E não escovavam o dente, mas 1000 anos atrás, ou talvez mais, 2, 3 anos atrás, não tinha esse tanto de açúcar, você não tinha nem cárie, né? Mas então a gente tem essa tendência de achar que nós somos o povo mais evoluído de todos. Mas se você olhar os relatos da época de Noé e os escritos de Ellen White, que ela fala sobre isso, o povo antediluviano era um povo muito mais evoluído que a gente, né? Mas a gente perde a noção disso aí porque hoje a propaganda, o marketing, a tecnologia, da ciência, da autoajuda, faz com que a gente pense que a gente está sozinho no mundo e eu tenho que evoluir e eu tenho que melhorar. Então, esse é um negócio que nos pega e a gente nem percebe. Agora, eu queria fazer um comentário com relação ao que você falou sobre bom. Porque eu e você dizer que uma coisa é bom ou boa é uma coisa. Agora, Deus dizer que uma coisa é boa é bem diferente, né? E quando você olha no hebraico, a lição fala essa semana, o que quis dizer o texto hebraico quando dizia que uma coisa era boa? 3 coisas. Uma coisa era boa para Deus quando desempenhava o papel para o qual foi projetado. Então é uma coisa boba, né? Mas imagine, você projeta um avião, como por exemplo Santos Dumont, idealizou o avião, certo? Que o avião, na cabeça de Santos Dumont, ia pegar e ia conectar pessoas que estão distantes, pessoas que poder viajar, se conhecer. Isso foi perto da Primeira Guerra Mundial. Para que o avião foi usado? Como uma máquina de matar pessoas. Isso deixou Santos Dumont tão deprimido que ele atirou na cabeça, na praia de Guarujá. Você pode ler, não sei se é Guarujá ou Santos. Mas o que aconteceu? Ele projetou uma criação dele com um certo propósito. Aquele propósito não aconteceu. Então, para o Santos Dumont, o avião não foi bom. Agora, o que acontece para eu e você, Pitu? Quando a gente, como filho de Deus, nós desempenhamos o papel que Deus colocou para nós? Sim ou não? Esse é o problema do pecado. Ellen White, por exemplo, fala que todos os animais, todos os seres vivos da natureza, de uma maneira geral, eles não vivem para si só. Eles sempre vivem para nutrir e para servir o outro. Essa é a lei da vida, essa é a lei do amor. O único ser que escolhe, entendeu? Conscientemente servir a si próprio é o homem. Então o homem quebra essa corrente do bom do Deus, né? A segunda função do bom é o quê? É a beleza. Se você segue o que Deus te desempenhou para você fazer, projetou para você fazer, vai ser algo bonito. Pensa numa árvore, pensa num beija-flor, são coisas lindas, né? E a terceira é o que? É a ausência do mal, que é o que nós vamos estudar semana que vem. Então essas 3 coisas, função, a beleza e a ausência do mal, é o que faz Deus chamar algo de bom. Isso. E uma coisa interessante também que não sei, por ser talvez adventista de berço, a gente acaba não percebendo, ou se percebe, não cai a ficha, né? Mas a questão da criação termina com um dia especial, que é o sábado. Mas olha só que interessante, né? Porque né, essa expressão de nossa fé, né, que a gente tem que crer na criação, ele concluiu a sua obra e considerou tudo isso muito bom. Então, o sábado também é muito bom. E a guarda do sábado significa que a gente concorda com esse muito bom. Sim. Porque se no sábado Deus descansou e olhou para trás e viu que a criação estava tudo muito boa, hoje, quando eu guardo o sábado, quando você guarda o sábado, a gente está concordando com esse muito bom. Que foi admitir que a gente também foi criado muito bom, né? E o legal também é que o sábado, ele conclui essa primeira parte da história, né? E tem um fim, né? O primeiro fim da história, que aponta para algo interessante, que é um sinal de esperança para a humanidade sofredora e para os lamentos do mundo. Porque o sábado mostrou, então, que estamos aqui com um dia especial para relembrar essa criação, né? E esse sábado sempre vai apontar para a redenção, né? Que é a esperança que a gente tem, né? Que a gente está estudando aqui e aprendendo sobre esse livro do Gênesis. E é importante você falar que esse negócio que o sábado aponta para a redenção, porque se você olhar as 2 vezes que o mandamento do sábado foi emitido, a primeira vez foi, lembra-se do sábado para guardar, santificar, por quê? Porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra, né? Então, você guarda o sábado como um memorial, como você diz, da criação, ou você está realmente confirmando que é bom. Agora, por que foi feito assim? Porque eu acredito, mas essa é a minha humilde opinião, né? Que Deus criou em 6 dias, mas ele precisava de um dia para trazer o ser humano e olhar aquilo tudo. Olha como aquilo é bom. Eu imagino que no sábado, Adão e Eva receberam uma aula de como o mundo funciona, entendeu? E depois da queda, ainda assim, o mandamento foi: guarda o sábado
porque vocês foram escravos no Egito. Então, ou seja, vocês foram redimidos. Então, como você disse, primeira vez que o sábado foi dito em Êxodo 20, criação. Segunda vez, Deuteronômio 5, foi o quê? Redenção. Então, isso é bonito, bonito demais. Agora, é importante lembrar, como você disse, o sábado é uma das 3 coisas que foi estabelecida na criação, antes da queda do homem. O sábado é uma, ou seja, se foi antes da criação, nós temos que guardar o sábado até hoje, até quando Jesus voltar. A segunda é o casamento. O casamento foi uma instituição que foi criada no Jardim do Éden, né? E a terceira é o trabalho, né? Agora você veja como o inimigo, Pitu, trabalha para destruir as coisas de Deus. O inimigo não trabalhou fortemente para destruir a guarda do sábado, né? Na época de Constantino, lá no 3º século, a gente já sabe essa história, certo? E o casamento. Quantas versões alternativas temos hoje, né? Não precisamos nem entrar em detalhes, certo? E o trabalho? O trabalho é uma coisa, Pitu, que a gente faz piada. A gente não faz piada. Não vejo a hora de chegar o sábado, ou o final de semana para jogar bola, esquecer trabalho. O trabalho a gente brinca, a gente faz chacota, que trabalho é uma coisa horrível, né? Mas o trabalho é uma bênção que Deus deu para nós, né? Deus criou um jardim, imagine, para Adão e Eva cuidarem, entendeu? Então, são 3 coisas que vão ser atacadas na queda, que nós vamos estudar semana que vem. O sábado, o casamento e o trabalho. Então, essa lição de hoje, Pitu, ela é, de uma certa maneira, para estabelecer a fundação do que nós vamos estudar o trimestre todo, e não só o trimestre todo, mas se a gente tiver uma base boa de Gênesis, nós vamos entender como a Bíblia toda funciona, né? Porque você acha que estava falando lá, que tem várias referências, né? O Gênesis é um dos livros que tem mais referência, né? Nos outros livros. A gente vai estudar sobre as alianças, que a gente já estudou, sobre o chamado de Abraão, dilúvio e muitas outras coisas. Mas o que eu acho que a gente poderia deixar como ressaltando, Pitu, dessa lição, é o que fala, acho que na lição de 4ª ou 5ª, que é o dever da humanidade, né? Qual que é o nosso dever, né? É o que o livro de Gênesis nos ajuda a responder. Qual que é o nosso dever? Qual que é o nosso propósito, certo? Por que nós estamos aqui? Porque é difícil. A gente vive hoje para fazer o quê? Para crescer, para ter um trabalho, casar e morrer, né? E ter filho, de repente. Mas o que acontece? Será que se a vida é só isso? É aí que vem as drogas, é aí que vem os abusos, é aí que vem o suicídio, porque se você não tem um propósito, algo acima de você, você vai buscar um Deus em alguma coisa. Por isso que tem tantos deuses aí que as pessoas buscam, né? Então, se a gente entender o que é o Deus de Israel, o que é o Deus Criador, quis fazer no começo, como você disse, criou um mundo bom, um mundo com propósito, aí sim nós vamos achar qual que é o nosso propósito, nós vamos viver em paz, muito mais em paz. Eu vou te falar, com 30 anos vivendo como uma pessoa secular e agora com 16 vivendo como cristão, parece que, se você ver, as suas realizações são as mesmas, mas o que muda é a sua percepção interior. Eu estou fazendo as coisas para honrar a Deus. É muito mais alegre a vida, é muito mais pacífica, né? Então, que Deus nos abençoe, Pitu, e que a gente continue firme esse trimestre, nos desafiando a aprender algo novo, né? Sobre Gênesis. Como você disse, é um livro conhecido, mas tem sempre um recadinho novo para nós lá. Sim, com certeza. Nos colocando como imagem de Deus e semelhança de Deus mais uma vez, né? Muito bom. Então, vamos orar então para encerrar o estudo de hoje. Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, estudando agora o livro de Gênesis e a Tua criação. Esteja com cada um dos nossos amigos aqui essa semana e que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um, que a gente possa cada dia mais ter a vontade de estudar e aprender um pouco mais sobre Ti. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.